E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala é o Davi e agora a gente vai ver o conceito de função afim. A gente vai aprender a determinar a lei de uma função. E o que é a lei de uma função? Essas coisinhas que vocês estão vendo aqui. Mas com um exemplo fica mais fácil de vocês entenderem, beleza? Vamos ver um. Imagine que vocês, sei lá, seja funcionário de uma empresa e você receba uma parte fixa do seu salário, uma parte fixa, no valor de R$ 2.500, certo? E você receba uma comissão de 6% sobre o total de vendas que você fez. Essa comissão de 6%, se vocês não lembram, porcentagem significa por 100. Então, no lugar da porcentagem, você coloca por 100, certo? Por isso que isso daqui é igual a 6%, certo? Como que eu divido por 100? Movo a vírgula, então vai ficar 0,06, certo? A vírgula está aqui, ó, no 6. Eu vou mover ela 2 casas para a esquerda, então eu vou ter... Coloca um monte de zero aqui, ó. Aí você move 1, 2, 0. Esse outro zero eu posso pagar, porque 0 à esquerda não vale nada. Movi a vírgula, 0,06. E é isso. Bom, sobre o total de vendas que ele fez. Então, o salário mensal desse cidadão aqui, o salário mensal é de 2.500 mais 0,6, que multiplica um valor X. Esse valor X é o total de vendas. Já está escrito aqui, eu ia escrever. Mas é o total de vendas desse funcionário que ele faz durante o mês. Então, eu posso expressar essa função de diversas formas. Eu posso expressar a quantidade de vendas, que no caso aqui eu posso expressar o salário, no caso, né? Eu falei quantidade de vendas. Quantidade de vendas é X. Eu posso expressar o salário em função da quantidade de vendas, como sendo uma parte fixa de 2.500 mais 0,06. Aqui a gente também tem, ó, uma parte fixa mais 0,06 que multiplica x. O que a gente fez aqui, pessoal? A gente só comutou, só trocou de lugar. O que eu queria mesmo era o lápis. A gente só trocou esses caras de lugar, certo? Isso se chama comutação, é uma propriedade da adição que a gente vê lá, sei lá, no sexto ano, quando a adição é introduzida. Outra forma de vocês verem isso é como sendo y igual a lei da função, certo? O que a gente fez aqui? No caso, a gente só pegou o y, cadê o meu lápis? A gente só pegou o y e igualou a f de x, tranquilo? Por isso que y é igual a f de x é o valor que a função assume. E no caso, o valor é y. Por quê? Vocês lembram do gráfico no plano cartesiano? A gente tem os valores de x, certo? O eixo das abscissas. E a gente tem os valores de y aqui. Os valores de y são os valores que a função assume. Por isso que, geralmente, a gente chama f de x de y. Tu poderia chamar f de x de a. F de x igual a A. A sendo o quê? Um valor, né? A é um número que pertence ao conjunto dos números reais. Não faz a menor diferença, pessoal. Tudo que você precisa saber é que isso daqui é um número. Perfeito? E é isso. Agora, vamos dar uma olhadinha nesse exercício aqui. Eu acabei resolvendo porque eu queria fazer isso daqui no Canva, enfim, colocar uns slides bonitinhos, mas acabou que eu prefiro resolver no tablet, que é muito mais prático. E aqui diz assim: uma pessoa tinha no banco um saldo positivo de R$ 230. Então essa pessoa tinha lá no banco esse saldo positivo. Após um saque no caixa eletrônico que fornece apenas cédulas de 50, um novo saldo é dado em função do número X de cédulas retiradas. Sempre que você diz que algo é dado em função de alguma coisa, tu vai colocar isso daqui, ó. Esse f de x, função de x, tá? Ou seja, esse valor todo aqui, ó, é dado em função de x. Esse valor é dado em função de x. Mas vamos por partes, né? Acabei mostrando a função logo, mas olha só, o que vocês precisam olhar é o seguinte: a quantidade de cédulas que sai é essa daqui, certo? Então vai sair... Eu não sei quantas cédulas vai sair. Ela vai retirar. Ela pode retirar R$ 100, então sairia 2 cédulas. Ela pode tirar R$ 50, então sairia uma cédula. Então, X representa a quantidade de cédulas, não é mesmo? Ela tinha R$ 230 no banco. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter 230 menos 50x.
Ou seja, 230 menos 50 vezes a quantidade de cédulas que ela está retirando. Não sei exatamente qual é essa quantidade, mas não me importa. Isso vai me resultar o quê? Vai me resultar um valor y. Esse valor y a gente comumente chama de f de x. Esse é o nosso valor y, beleza? E é isso. E aí você representa a lei da função. Você pode usar a propriedade comutativa aqui. Mas você pode pensar, pô, Davi, mas você não falou para mim que a propriedade comutativa ela é para adição e aqui tu fez isso com a subtração. Pessoal, uma coisa que vocês devem levar para a vida de vocês, a adição ela é definida em termos... Ah, foi mal. A subtração ela é definida em termos da adição. Então, se você tem, por exemplo, aqui, esse 230 menos 50x, isso daqui é 230 mais menos 50x. Certo? Então, por isso eu posso utilizar a propriedade comutativa e por isso esse sinal de menos acompanha o 50 quando eu troquei eles aqui, certo? Então, olha só, aqui eu também tenho um sinal de mais, que eu costumo não escrever, f de x. Essa linha toda aqui é só uma escrita mais detalhada do que vocês veem todo dia, do que vocês viram nas outras funções também. Então, quando eu aplico a propriedade comutativa aqui, eu fico com f de x igual a menos 50. Tu poderia escrever assim, ó, mais menos 50x mais 230. Só que, pessoal, vamos combinar, né? Não faz o menor sentido isso daqui. E como aqui a gente tem uma adição, não faz sentido eu manter esse parênteses aqui. Isso só me faz escrever mais desnecessariamente. Mas você precisa ter isso em mente para poder não confundir, às vezes falar, a propriedade não vale, então, nesse caso, né? Ou então não vale para subtração. Então, é isso. Lembrem sempre, a subtração é definida em termos da adição. Mas, enfim, resolvido esse exercício, vamos para o próximo. Um reservatório havia 50 litros de água quando foi aberta uma torneira que o abastece com 20 litros de água por minuto. A quantidade de água no reservatório, então, olha só, vamos já guardar essa informação. Havia 50 litros de água e foi aberta uma torneira que o abastece com 20 litros de água por minuto. A quantidade de água no reservatório é dada em função do número x de minutos, em que a torneira fica aberta. A lei dessa função é... Pessoal, eu já sei que a minha função ela é definida em função de x, certo? O valor que ela vai assumir depende de x, por isso f de x. E eu sei que havia 50 litros de água. Isso aqui é um valor que não vai mudar. Dentro do reservatório já tinha 50 litros de água, isso não tem como ser mudado. O que vai acontecer é a quantidade de litros de água que vai ser adicionado. Isso é alterado, porque vai sair sempre mais 20 litros a cada minuto. Quantos minutos? Não sei. X minutos. Então, se for 1 minuto, então vai sair 40 litros. Se for 1 minuto, vai ser 20 litros. Se for 2 minutos, vai sair 40 litros. Se for 3 minutos, vai sair 60 litros. E por aí vai. E aí a gente teria aqui, ó. Se x fosse 1, a gente teria f de 1. Se fosse 2, se fosse 3, ó, a gente tem f de 3. Então a gente tem 50 mais 60, porque x aqui no caso é 20 vezes 3, certo? Onde tem x eu substituo. Se vocês quiserem, pode até colocar de outra cor aí, ó. E aí, 20 vezes 3 é 60. Então, a gente tem 50 mais 60, que é 110. 110 litros vai ter nessa função. Não, nessa função. 110 litros vai ter nesse reservatório se essa torneira ficar ligada por 3 minutos, ok? E aí, tu pode montar o gráfico. Isso daqui vai ser o seu valor de y e você vai ter aqui no gráfico... Para x igual a 1, olha, 1, 2 e 3, certo? 3 minutos. Aí a gente vai ter aqui, ó, 50. 50 mais 20 vai dar 60. Então vamos colocar 60, 80, 90, 100. 60, 60, 90, 100. Vamos colocar aqui 120, certo? Então se ficar aberto a 1 minuto, eu vou ter 20 mais 50, que vai dar 70. Então... a gente vai ter um ponto aqui. Se fica aberto a 2 minutos, eu vou ter 50 mais 40, que vai dar 90. Então, eu vou ter um ponto mais ou menos aqui,
certo? Se fica aberta 3 minutos, eu vou ter 110 litros, que eu vou ter um ponto, então, mais ou menos aqui, ó, certo? E aí, a nossa função, ela vai ter um comportamento mais ou menos assim, ó, certo? Crescente, sempre para cima. E é isso, essa é a nossa função. Essa linha azul é a nossa função. Agora mais um exercício. Quais são as partes fixas que não dependem do valor de x em cada uma das 3 funções? Eu acho aqui que a gente criou 2 funções, cada uma das 3 funções, considerando essa primeira que a gente viu aqui, né? Então, a primeira que a gente viu, a parte fixa é 2.500, depois 230, então a gente já pode colocar aqui, ó, parte fixa 2.500 na primeira função. Na segunda função a gente teve 230 e na terceira função a gente teve o 50 como sendo a parte fixa, certo? Parte que não é alterada, é o que já havia no reservatório aqui. E o valor, partes fixas que não dependem do valor de x, certo? E aqui ele pede a parte variável, então vamos colocar para a primeira função, para a segunda função e para a terceira função. Para a primeira função, a parte variável foi o 0,06x e na segunda função foi o 50x. Então aqui a gente tem 0,06x e aqui a gente tem o 50x. E na terceira função? Na terceira função a gente teve o 50, ou 50 não, a gente teve o 20 vezes x. Então aqui a gente coloca 20x. E a letra C, ela já te força a criar uma generalização para esse tipo de função. Chamando de B a parte fixa, então, olha só, na primeira função a gente tinha f de x igual a 2.500 mais 0,06x, certo? Isso a gente chama a parte fixa de B. Então, vou até pegar isso daqui e colorir, ó. Essa parte fixa, eu queria um laranjado, né? Mas isso aqui já serve. Ah, ficou muito esse verde aqui. Essa é a parte fixa, certo? Então, a parte fixa a gente vai chamar de B. B+, e a parte variável, cadê? A parte de A, o coeficiente da parte variável. Então, A que multiplica x. Então, esse B aqui a gente coloca verdinho para ficar igual, e esse A gente coloca aqui para ficar igual, para você entender. E aí a gente vai ter f de x, então, igual a b mais ax. A gente pode reescrever isso aqui como ax mais b. Tranquilo? Aí, só colocar aqui para ax mais b. E é isso, pessoal. Essa daqui é uma fórmula geral para representar as funções desse tipo. Então, em toda função desse tipo, você vai ter um coeficiente b, que é uma parte fixa, e um coeficiente a, que é uma parte que faz parte da que é variável. O coeficiente da parte variável. O coeficiente a em si, ele não varia. O que faz ele variar é o valor que você atribui a x, porque você tem aqui um produto, certo? Então essa parte toda aqui a gente chama de parte variável. Mas o A, na verdade, ele não varia, ele vai ser sempre 0,6. Em todas as vendas, ele vai ganhar uma comissão de 0,06. Não vai aumentar, não vai diminuir. O que vai aumentar ou diminuir é o valor de x. Num mês ele pode fazer 5 vendas, no outro mês ele pode fazer 10 vendas e por aí vai. Então é isso sobre funções. Depois a gente vai dar uma olhada na definição formal de uma função afim. Espero que vocês acompanhem as aulas e a gente se vê nos próximos vídeos.